Bem, boa noite a todos. E para quem é novo, o objetivo da live é realmente a gente trabalhar medos limitantes, ok? Então, para quem não importa o tipo de medo, a única regra é eu não poder atuar de forma terapêutica. A minha proposta não é terapêutica. A minha proposta é simplesmente trazer algumas orientações e técnicas para trabalhar os medos limitantes. Então, na semana passada, a Simone fez externou que tem um pouco de dificuldade de lidar com convivência em sociedade, né? Ela prefere ficar não em ambientes muito movimentados. E eu pedi para que ela fizesse uma movimentação de anotar as dúvidas, aliás, as perdas que ela teve durante esse tempo com esse procedimento, ou seja, o medo de trabalhar ou de ficar em ambientes, né, com muitas pessoas, com certeza limitou ela de muitas coisas. Então eu pedi para que ela pelo menos anotasse 10 coisas que ela lembrava durante esse tempo que atrapalhou ela. E aí ela listou, isso está com ela fez uma listagem, né, que isso é pessoal, ela pode escrever aqui se ela quiser ou não. E o importante é a gente anotar o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para amenizar o peso que o medo traz, me limitando para fazer alguma coisa. Então, o primeiro tópico, né, que eu vou chamar de primeiro tópico da técnica, é realmente identificar qual é o medo que está me limitando. Mas Fábio, por que? Não, isso é muito claro. Não é. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão extremamente infelizes no seu trabalho ou na sua profissão. E ela não sabe por que está tão infeliz. Entende? Aí ela pode estar infeliz porque a profissão que ela escolheu não completa ela não tem aquela paixão, aquele amor, e aí ela tem, sim, o medo de mudar de profissão e ter que começar tudo de novo. Então esse é um tipo de medo. Ou a mesma pessoa pode estar infeliz no seu trabalho e não ter a ver com a profissão, mas sim com alguma pessoa do recinto que faz com que ela não se sinta bem, não se sinta à vontade, às vezes se sente pressionada, às vezes se sente ameaçada por aquela pessoa, né? Um companheiro de trabalho, um chefe, uma pessoa assim, e aí ela acaba se sentindo, desenvolvendo medo de se relacionar abertamente, medo de se expressar para aquela pessoa, né? E isso torna ela infeliz no trabalho, mas não tem a ver com a profissão. E ela pode estar confusa, que está infeliz, né, com a sua profissão, e porque ela não identificou claramente para ela que o medo que ela tem não está relacionado à profissão, está relacionado à pessoa ou ambiente de trabalho, alguma coisa que acontece ali que deixa ela com medo de reagir, com medo de se expressar, com medo de falar. Então, se há uma identificação, a partir dali, aí sim, você vai conseguir trabalhar bem os pontos para passar a ter domínio sobre aquele medo. Então, por isso que eu pedi a Simone para que escrevesse pelo menos 10 coisas que ela lembrava, que ela identificava. Se tiver mais, pode escrever. Tem 30, escreve. Porque a Simone já identificou claramente,
ela não tem dúvida, né? Até é uma pessoa muito corajosa, Simone, de falar isso, né, abertamente. Então ela já identificou, joia. Aí já foi para o segundo passo, que é descrever as perdas. Mas Fábio, por que eu tenho que escrever o que eu perdi? No processo nessa caminhada, vamos chamar assim, de domínio do medo, por muitas vezes o subconsciente ele vai sabotar o processo consciente. Como que é isso? Eu vou usar o caso da Simone. Aí, Simone, falando para você. E obrigado por dividir essa experiência com todos nós. A gente vai começar a fazer um trabalho para mudar o estado mental, mudar a tua condição que já está há algum tempo. Não importa se é um mês, um ano ou 10 anos assim. Tem pessoas que vivem muito mais tempo assim. E é claro que durante essa movimentação, o teu inconsciente vai se manifestar para atrapalhar essa mudança. Ele vai querer manter o estado de conforto. Ou seja, para que você vai mudar todo o teu estilo de vida, vai passar a sair, vai passar a se relacionar com outras pessoas. Então, normalmente o nosso inconsciente começa a reagir criando outras compensações favoráveis a se manter daquele jeito. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você estabeleça, não sou eu. Isso é outra coisa muito importante que eu quero deixar claro. Para que haja progresso, não adianta ninguém determinar isso por nós. Entende? Alguém pode sugestionar, dar uma sugestão, um exemplo de alguma atividade. Mas você só consegue permanecer fazendo se você determinar para você que você quer fazer. Então, dando um exemplo, você determina que a partir de hoje, uma vez por semana, você vai a um supermercado, por exemplo. Que aí você não se vê obrigada a ir, por exemplo, eu vou numa igreja, eu vou na academia, as pessoas me conhecem, eu sou obrigado a ficar falando, interagindo. Não, vou no supermercado. Isso é mais leve. Sempre a gente começa com atividades mais leves, para mudar o quadro, mudar o estado emocional. Então, você resolve ir e determina para você uma atividade. Eu vou uma vez por semana no supermercado. Joia. Hoje é leve, você vai. Na segunda semana é leve, você vai. Pode ser que na terceira semana, na quarta semana, na quinta semana ou na primeira semana, o teu inconsciente já reage dizendo assim: não, mas hoje eu estou cansada, eu estou mais cansada do que o normal. Então eu vou deixar para ir amanhã no supermercado. Entende? Ou seja, qual é a lógica de você ir amanhã se está cansada, se você, na verdade, está determinada a fazer uma atividade? É o teu subconsciente tentando te enganar, atrapalhando uma atividade consciente que você resolveu fazer. Então, pode parecer uma coisa muito simples, um exemplo simples, mas pode anotar isso aí que eu estou te falando. Se qualquer atividade que você estabeleça, tá, Simone, para mudar a tua rotina, o teu subconsciente vai gerar uma série de recursos para manter você no estado original, que é o quê? Ficar dentro de casa. Só que ela não vai vir, essa sugestão do inconsciente não vem de forma clara, vem sempre de uma forma a te driblar, a te atrapalhar, entende? Por isso é que eu pedi para você anotar qual a perda que você teve, que aí você vai fazer um exercício de determinação. Você vai, qualquer coisa, se você determinou que você vai sair de tal hora de casa, nada pode mudar isso, a não ser que você esteja doente.
Esse é o acordo que você precisa fazer com você mesma, não é comigo, tá? Então, você vai determinar uma atividade, um local que você vai, aquele horário, joia. Qualquer tipo de pensamento que venha contrário à execução dessa atividade, eu vou pedir para você pegar a folha e começar a ler. Qual foi a perda que você teve? Quais as perdas que esse medo te trouxe? Para quê? Para que você tome mais força e vontade de ir atrás de fazer a atividade. Então, isso a gente chama de âncora, né? É uma âncora você relembrar conscientemente tudo aquilo que você deixou de aproveitar da tua vida. Tá ali, isso saiu de dentro de você, não fui eu que anotei, foi você que anotou os 10 tópicos, né? Pelo menos. Se você lembrar demais, anote. Porque, Fábio, você quer me fazer sofrer, lembrar de tudo? Não. Nesse momento, a gente precisa lembrar de quanta perda você teve, para que você entenda a importância que tem você fazer um pequeno movimento, ainda que pareça simples, na direção contrária. Então hoje a direção natural do teu momento confortável é ficar dentro de casa 24 horas por dia. O que é o desconfortável para você? É sair. Aí você estabelece uma atividade, estabelece uma coisa que é possível para você, tá? A gente vai... Sempre você tem que pensar alguma coisa. Hoje, a sugestão que eu dei, né? Ir a um supermercado uma vez por semana é uma coisa que você topa fazer, que você acha possível fazer, que não é tão pesado fazer? Sim. Então, você estabelece o dia, a hora, no mínimo uma vez por semana. Não, uma vez por semana a atividade é leve, mas a intensidade tá muito leve. Eu sei que eu posso sair 2 vezes por semana. Eu posso estabelecer 2 dias por semana. Então, joia. A atividade está no equilíbrio, está possível, é desafiador, mas não é impossível para você. Você topa fazer? Aí você vai colocar, primeira atividade, sair para ir no supermercado. Agora vamos para intensidade. Uma vez, mole. Então 2. Não, 2 já é um pouquinho mais desafiador. Então coloca 2. Entendeu? 3. Não, 3 é impossível. Então não vamos trabalhar o pesado agora. Então já acertamos a atividade e acertamos a intensidade. Agora, isso tem que ser rigoroso. Qualquer coisa, Simone, que queira mudar isso é sabotagem do inconsciente. Aí o que você faz? Socorro! Vou pegar a minha lista e vou ver quanto que eu perdi. Quanto que esse medo me fez perder? Aí você vai tomar fôlego para fazer. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero mudança. Então, foi você que disse que queria mudança, lembra? Então você agora vai na direção contrária. Você vai sair de casa para ir para o supermercado, tal dia, tal hora, 2 vezes por semana. Pronto. 2 está pesado, uma eu topo, uma tá legal. Então faz 1 vez por semana. Então, gente, aqui a gente está no a terceira técnica que eu uso para superar medos. Primeiro, identificar. Segundo, é descrever ou deixar bem claro. Por isso que eu peço para escrever isso, porque aquilo que a gente fala a gente esquece, né? Aí depois como é que você vai lembrar lá no momento da sabotagem? Escrever tudo que você lembra que você perdeu por causa daquele medo. Mas eu só perdi uma coisa. Joia, mas às vezes aquilo que você perdeu é muita coisa para a sua vida. Você não quer mais viver perdendo só aquele tópico que é muito importante para você. Então só tem um, anota esse um. E terceiro passo da técnica, que é usar aquilo que você perdeu como um ponto de referência, uma âncora, para não permitir que a sabotagem te prenda lá atrás. Você vai jogar essa âncora o mais longe que você puder, que é a vontade de não continuar perdendo. Tá? E aí sim, faz rigorosamente isso. Isso serve para qualquer medo, gente. Vamos pensar no medo de mudar de profissão.
Joia. Então, eu estou infeliz com a minha profissão. Eu já identifiquei que a minha profissão é que está me fazendo ficar infeliz e eu quero mudar de profissão. Então, como que eu vou fazer? Então, o ponto 1 já está identificado. Não é o teu trabalho, não é o ambiente, não é uma pessoa ou duas, não é convivência, é a profissão. Eu fiz faculdade de Direito e eu sou extremamente frustrado porque eu não me realizo como advogado. Eu queria fazer, sei lá, trabalhar com fisioterapia. Jóia, então tá claro para você que é a profissão. Legal. Agora você vai descrever quais as perdas que você identifica durante esse período da tua formatura até hoje, do que você acha que você perdeu de qualidade de vida, de oportunidade, de vontade de trabalhar. Sabe aquela coisa que você acorda de manhã com tesão de sair da cama porque eu vou trabalhar? Tem paixão pelo que você está fazendo? Então, escreve isso. Eu perdi o ânimo para acordar para ir trabalhar, né? Então vai escrevendo. Aí, não tem nada a ver, já é um outro medo, mas é a mesma técnica. E por último, agora e vamos dizer que a pessoa nem sabe com o que quer trabalhar. Joia, agora você vai buscar âncora. Então, o que você tem mais gosto por fazer, o que você gosta de fazer, que independe de dinheiro. Se você fosse rico, não precisasse de dinheiro para trabalhar, você procuraria fazer porque aquilo te dá prazer. Trabalhar de forma comunitária, fazer alguma ajuda para um grupo de pessoas, ou fazer alguma atividade física, né? Trabalhar com algum esporte. Me dedicar ao esporte X, se eu pudesse eu me dedicaria a isso. Você primeiro vai fazer a mesma coisa, você vai identificar o que você pode fazer para jogar âncora. Só que como você ainda não sabe o que você realmente gostaria de trabalhar, você vai fazer pesquisa disso. Então você vai começar a procurar em outros, primeiro no teu gosto, né? O que você faria se não dependesse de receber dinheiro para viver. Para depois então identificar uma profissão dentro daquele nicho. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de voo livre, né? E eu vivi muito tempo do voo livre. Eu fiz do voo livre a minha profissão, né? Isso uma outra hora, hoje não vai dar tempo. Outra hora a gente conversa sobre isso, que é interessante também falar sobre essa particularidade. E aí sim você vai descobrindo, sabe? É como se fosse uma pétala de rosas. Você vai tirando uma pétala de cada vez. Você não vai pegar a rosa e vai abrir ela inteira. Não, você vai descobrindo ela. Você vai aos pouquinhos mexendo nela. Então, eu já identifiquei. Eu estou infeliz com a minha profissão, eu já descrevi no papel as perdas e eu já descobri qual a profissão que eu quero. Joia, você quer o quê? Estou dando um exemplo da fisioterapia. Então agora você vai criar um dia, pelo menos da tua semana, que você vai numa clínica para ver como que é o trabalho de uma clínica de fisioterapia, ou vai acompanhar um amigo, uma amiga, ou faz uma amizade, cara. Você gosta de fisioterapia? Vai atrás de um fisioterapeuta e conversa com ele. Fala, poxa, olha só, eu gosto, eu tenho paixão por isso, eu queria vir aqui uma hora por semana para conversar com você, para saber como é que é a profissão, entende? Você tem que direcionar a tua mente, o teu pensamento, a tua energia, o teu foco para onde você quer. Porque às vezes o medo, às vezes não, praticamente todos os casos, o medo faz com que outras pessoas determinem o nosso futuro, as coisas que a gente quer fazer, as necessidades determinam o nosso futuro e não o nosso desejo, a nossa escolha. E o pior, isso não está baseado na escolha lá atrás que eu fiz do meu futuro. Não, está baseado num medo. Porque, como eu me formei em Direito,
eu preciso viver do direito, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro do direito. E agora eu tenho 50 anos, como é que eu vou mudar de profissão? Não, eu não posso, tá louco? Olha o medo. Então, ou eu não posso mudar de profissão porque era a profissão dos sonhos do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Quanta gente, eu vou citar um caso aqui de uma pessoa, até porque ele torna isso público, de um pastor de igreja, uma igreja hoje grande, bacana, um cara muito feliz com o que está fazendo, e ele viveu anos frustrado, mesmo sendo bem sucedido, mas infeliz, porque ele acabou fazendo uma faculdade e desenvolvendo um trabalho de administração, teve empresa e tal, porque era o sonho da família. E aí, quando ele estava bem financeiramente, quando estava com a empresa estabilizada e tal, um dia conversando com o pai, ele se abriu e falou isso. E aí o pai dele falou para ele: mas meu filho, eu nunca te obriguei a fazer administração, a ter essa vida. Ah, mas eu sabia que era o sonho de vocês, eu tinha medo de frustrar vocês. E aí o pai dele sabiamente deu uma palavra e disse assim: meu filho, o que interessa para mim é te ver bem, é te ver feliz. Se você sonha em ser pastor, vai ser pastor, cara. Ele falou que ele tirou uma tonelada das costas e começou a estudar e hoje ele é um pastor. Fechou a empresa dele, vendeu, sei lá o que ele fez, não lembro bem. Mas eu estou falando de um caso real, gente, não estou inventando não. Eu ouvi ele falando, eu tinha ido numa reunião, eu ouvi ele falando isso. E por que ele não fez isso não fez isso antes? Porque ele tinha medo de frustrar os pais. Então, entende como que às vezes o caminho da descoberta, não adianta você também sair escrevendo coisas que perdeu e buscar atividade. Às vezes você tem que parar, ouvir o teu coração para ver se existe um medo por trás e qual é o medo. Também não estou dizendo que tudo é medo não, né? Então, por isso que assim, se a gente cria uma clareza para a nossa mente e espera escutar lá dentro o coração, você consegue buscar os tópicos, e aí eu posso chamar isso de técnica. Vamos usar uma técnica para qualquer medo. Que horas são? Ih, já deu. Já passamos aqui do horário, infelizmente. Então, assim, hoje eu acabei por não estar... O que está acontecendo? Eu estou em uma página com o telefone e a outra página está com o computador e está dizendo para mim aqui, nem sei se o pessoal que está na Quero Voar conseguiu ver a live. E aí eu vou mandar uma mensagem para eles para assistir na Superando Medos. Quem tiver assistindo na Quero Voar Livre, por favor, curte a página Superando Medos, porque a partir de semana que vem eu só vou fazer a live pela Superando Medos. Não dá para ficar operando com as duas, tem que ficar olhando para um lado para o outro. E outra, eu deixo de ler as perguntas. Eu estou vendo agora aqui, ó, tem várias perguntas, só que eu não sei nem se eles conseguiram assistir, né? E aí a gente não pôde interagir. Mas enfim, Miriam também. Miriam, você veio! Leonardo Monteiro, seja bem-vindo, Ana Cristina. Então, gente, fico um pouco perdido aqui, tá? Por favor, quem está na Quero Voar, curte lá, coloca lá, Superando Medos, curte, e aí semana que vem a gente está só na Superando Medos. E eu quero perguntas, tá bom? Por quê? O que a Simone trouxe pra gente, né, expôs a situação dela, e ninguém é obrigado a isso, eu só quero dizer assim, às vezes você está fazendo uma pergunta pessoal, às vezes você está colocando uma pergunta para o teu filho, alguma situação que você quer ajudar o teu filho, um pai, uma mãe, um parente, né, um vizinho, um amigo. As perguntas, elas são muito importantes, porque o que hoje a gente trabalhou em cima especificamente, né, do caso da Simone, vai ajudar muitas pessoas. Às vezes um medo de uma outra coisa vai ajudar um outro grupo de pessoas. Então essa interação para mim é o que está faltando e não é culpa de vocês. Eu realmente estou ficando um pouco perdido aqui com 2 páginas. Então vamos resolver isso de uma vez. Não vamos procrastinar. Tem
um vídeo aí, quem puder assistir eu falando sobre procrastinar, deixando isso claro. Então, até hoje não foi procrastinação fazer nas duas páginas, ou pelo menos tentar fazer nas duas páginas. A partir de semana que vem vai ser. Então essa semana inteira eu vou colocar várias mensagens avisando o pessoal, pedindo para vir curtir a Superando Medos. Que aí a gente interage mais, a gente desenvolve mais. Eu quero ver, quero saber também de vocês, por exemplo, tem muita gente que está participando com a gente e deu uma virada na vida. Estou esquecendo o nome dela, meu Deus. Uma fisioterapeuta, ela me chamou depois e a gente trocou uma informação. Ela mudou a vida dela toda. A mulher é uma guerreira. Poxa, tem muito a acrescentar aqui o grupo e trazer, né, como que ela fez, o que ela passou. Claro, o que ela quiser falar. Tem algumas coisas que ela falou que quer, né, trocar experiência com a gente. Então, né, vai abrir algumas coisas e falar como que ela fez, os passos que ela fez. E aí eu vou pensando dentro das técnicas o que a gente pode denominar dentro da técnica, entendeu? Então, o mais importante hoje, semana passada a gente foi até o passo 2, hoje vamos dizer que a gente foi até o passo 3. Qual é o primeiro passo? Relembrando, resumo, identificar claramente, sem dúvida, qual é o medo que está limitando. Segundo passo, descobrir o medo, descreve quais as perdas que esse medo trouxe para a tua vida, ok? Mas tem que ser no papel, tem que escrever, não vale saber na mente. Terceiro tópico, criar a primeira atividade para caminhar no sentido contrário à acomodação daquele medo. Então, Simone, você vai pensar em uma coisa que você pode fazer para sair de casa, você topa fazer, mas que hoje você não está fazendo. Não importa. É ir no supermercado, é ir na igreja, é ir, sei lá, na carrocinha de pipoca, comprar uma pipoca. Você precisa começar com uma atividade, no mínimo uma vez por semana, com dia e hora marcada, e tornar aquilo uma regra para a sua vida. Ok? E se blindar dentro da terceira técnica, se blindar como? Com o segundo tópico, que é aconteceu alguma coisa para não ir. Vai lá, senta e lê aquilo que você escreveu, que trouxe de perda para a sua vida como consequência do seu medo. Tá bom? Semana que vem a gente está junto. E quem quiser colocar o seu e-mail, que pode mandar para superaçãodemedos@gmail.com. Depois eu vou liberar o link, porque quem tem o e-mail cadastrado, eu mando todo o material que eu tenho, que eu faço de vídeo e que não dá para postar por causa de tempo na linha do tempo aí do Facebook, aí eu mando por e-mail. E aí o dia que você quiser, a hora que você quiser, você entra lá no teu e-mail, clica e vê a live que você quiser, as que já passaram, as que vão vir para frente e as que eu gravo fora da live também, tá bom? Gente, um abraço, forte abraço, um beijo, até semana que vem.